BPMS é a sigla para Business Process Management Suite, ou System. De forma simples, um sistema de gestão de processos de negócio. Quando alguém fala de BPMS, muita gente imagina software, tela, botão, mas na prática, estamos falando do sistema que organiza processos, define regras e conecta pessoas, dados e decisões. Nesse vídeo, você vai entender o que é BPMS, como ele funciona no dia a dia e, principalmente, quando ele faz sentido para a realidade das empresas. Vamos começar pelo básico. O que significa BPMS e o que ele faz na prática? Estamos falando de uma plataforma de software criada para modelar, automatizar, executar e otimizar os processos de negócios de uma empresa. Ele funciona como o sistema central da operação, de onde partem as diretrizes, os fluxos, as automações e as regras que organizam o trabalho no dia a dia. Com o BPMS, atividades que antes eram manuais, dispersas e difíceis de controlar passam a ser executadas de forma automatizada, auditável e mensurável. Empresas que usam o BPMS deixam de reagir aos problemas e passam a gerenciar o negócio com base em processos e dados. Por isso, o BPMS não é um suporte da operação, ele se torna o sistema central da gestão. Entendido o que é um BPMS? A próxima pergunta é simples: onde isso muda a realidade das empresas? O objetivo do BPMS é garantir que os processos da empresa sejam otimizados, eficientes e transparentes. Ele centraliza processos que antes estavam espalhados em pessoas, planilhas e sistemas desconectados. Em vez de cada área trabalhar no seu próprio ritmo e do seu próprio jeito, o BPMS cria um fluxo único, com regras, responsáveis, prazos e validações bem definidos. Ele garante que o processo aconteça do jeito certo, mesmo quando a empresa cresce. Permite monitorar o desempenho em tempo real, identificar gargalos e ajustar a operação com base em dados. Isso melhora tanto a experiência do cliente quanto o dia a dia dos colaboradores, porque o trabalho passa a fluir de forma mais organizada e previsível. E quando esse objetivo é atingido, os benefícios começam a aparecer de forma muito concreta. Primeiro, há um ganho direto de produtividade, eficiência e transparência. Os processos passam a ser otimizados, tarefas manuais são eliminadas e a dependência da ação humana diminui. Isso libera tempo das equipes para atividades mais estratégicas e reduz erros do dia a dia da operação. Outro benefício importante é a redução de tempo, custos e desperdícios. Quando tarefas são automatizadas e etapas desnecessárias são removidas, os ciclos dos processos ficam mais curtos, mais ágeis e mais previsíveis. Além disso, a diminuição dos erros gera economia real para as empresas. O BPMS também permite uma atribuição mais clara de responsabilidades. Os gestores passam a ter autonomia para distribuir atividades de forma prática e estratégica, com visão clara de quem é responsável por cada etapa do processo. Com a criação dos fluxos, surge também uma maior clareza e monitoramento de desempenho. O processo fica visível e isso permite analisar com mais precisão o desempenho de cada colaborador e de cada setor. Outro ponto é o aumento da visibilidade do fluxo. A visualização gráfica e intuitiva dos processos facilita o entendimento, melhora a comunicação entre as áreas e garante alinhamento entre todas as partes envolvidas. E por fim, o BPMS contribui para o aumento da segurança das informações. Ele garante controle de acesso a processos e documentos confidenciais, impede visualizações não autorizadas e mantém o registro completo de todas as ações realizadas. Até aqui, falamos sobre o que é o BPMS e quais são os benefícios que ele traz. Agora, para tudo isso fazer sentido na prática, precisamos entender como o BPMS funciona por dentro. E para isso, é necessário recapitular alguns conceitos que formam a base de qualquer sistema de gestão de processos. Para entender como o BPMS funciona, precisamos antes recapitular alguns conceitos importantes, para evitar retrabalho constante e falta de visibilidade na operação. Tudo começa com os processos. O que são os processos? Dentro de uma empresa, processos são tarefas que podem ser realizadas por pessoas ou por sistemas. Essas tarefas existem para concluir uma ação maior, que pode ser interna, como uma aprovação,
ou externa, como atender um cliente. O ponto principal é que processos não funcionam sozinhos. Eles estão sempre conectados a outras etapas. Essa conexão entre as etapas recebe o nome de workflow de processos. Um workflow é uma sequência estruturada de ações necessárias para que um processo seja concluído. Ele define a ordem das tarefas, as regras, as condições e o que precisa acontecer em cada etapa. Sem workflow, o processo fica confuso, desorganizado e sujeito a falhas. Com workflow, todas as etapas seguem um fluxo claro e funcional. Para que esses processos e workflows sejam bem definidos, existe o BPM, Business Process Management. O BPM é a disciplina responsável por identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar os processos de negócios. O objetivo do BPM é promover a melhoria contínua da performance dos processos. Já o BPMN, Business Process Model and Notation, é a forma padronizada de representar esses processos. Ele utiliza desenhos e símbolos visuais para mostrar o fluxo de atividades e deixar claro quem é responsável por cada etapa. Isso facilita o entendimento e a comunicação entre as áreas. Por fim, o BPMS é o sistema onde tudo isso é aplicado na prática. É nele que os processos são programados, os workflows são estabelecidos e os fluxos são desenhados. Também é onde os dados ficam armazenados e são apresentados aos gestores de forma organizada. No fim, a relação funciona assim. O BPM define a estratégia e a melhoria dos processos. O BPMN representa esses processos de forma visual. E o BPMS executa tudo isso de maneira automatizada, seguindo regras bem definidas. O BPMS se mostra como uma solução completa para empresas que buscam eficiência, padronização e controle dos seus processos. E quando bem implementado, cria uma base sólida para o crescimento do negócio de forma organizada e sustentável. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Assim você acompanha novos conteúdos sobre gestão de processos, tecnologia e melhoria contínua nas empresas.